Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez, dando sequência ao nosso curso de Direito Penal, parte especial, os crimes em espécie. Partimos agora para os crimes contra a administração pública em geral. Vamos começar com os crimes praticados por funcionário público, também chamado de intraneus. Intraneus igual a funcionário público. E extraneus é o particular, que a gente vai começar lá no 328, usurpação de função pública. Bacana? Na tela, então, vamos lá, peculato. Antes de começarmos aqui no peculato, uma classificaçãozinha básica, crimes funcionais. Senhores, olha que bacana. Cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Eu tenho que os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, por exemplo, artigo 317, corrupção passiva. 333, ativa, que é pelo particular. Artigo 317, corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, diretamente, ainda que fora da de assumir, mas essa dela vantagem indevida, né? O que está aí no 317, bacana. Aí cai na sua prova assim, ó, o crime de corrupção passiva é um crime próprio ou especial? Verdadeiro. Bacana, tranquilo. Porque só pode ser praticado por funcionário público. Legal. Aí você pega aqui o 312, peculato. Artigo 312. Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem público particular, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É o que está aí no 312, não é? Bacana. O 312 também é um crime próprio ou especial. Porque só pode ser praticado por funcionário público. Aí é o que caiu na prova. Os crimes funcionais são aqueles que somente vão poder ser praticados por funcionário público. Aí diz que o crime de peculato é um crime funcional próprio. Aí você confunde com essa classificação aqui. Essa classificação aqui é quanto ao sujeito ativo do crime. O sujeito ativo do crime, ele pode ser próprio ou comum, especial ou geral. Ou seja, os crimes próprios ou especiais exigem um sujeito ativo específico. Nos crimes comum ou geral, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime. Agora, os crimes funcionais já são todos que podem ser praticados por funcionário público. Então, são todos crimes próprios, mas subdividem em próprio ou impróprio. Próprios são aqueles em que, retirada a função, o fato se torna atípico. E impróprio são aqueles em que, retirada a função, o fato passa a ser outro crime. Ah, então o crime de peculato, que você tem apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público particular ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, se você retira a qualidade especial de ser funcionário público, o crime vai passar a ser o artigo 155, 168, pode ser um furto, pode ser uma apropriação indébita. Então, se você retira a função, a qualidade especial de ser funcionário público, passa a ser outro crime. O peculato pode passar a ser furto ou apropriação indébita. Legal? Então, crime funcional próprio são aqueles em que retirada a função fato se torna ativo. Prevaricação.
deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer o sentimento de interesse pessoal. Se você retira a qualidade especial de ser funcionário público, quer dizer então que o fato deixou de ser crime, se torna atípico. Bacana? Então não erre isso na sua prova. São duas classificações independentes. Você tem a classificação quanto ao sujeito ativo, próprio ou comum. Próprio exige qualidade especial para ser praticado. Você tem o infanticídio, é um crime próprio. Você tem aí algumas modalidades de estelionato, também considerada crime próprio. O estelionato comum, normal, é um crime comum ou geral. E você tem o crime comum ou geral que pode ser praticado por qualquer pessoa, exemplo, homicídio. Legal. E aí você já tem a classificação dentro dos crimes funcionais, que se subdividem em próprio e impróprio. Próprio, retirar da função o fato de se tornar típico, exemplo, prevaricação. E impróprio, o fato passa a ser outro crime. Legal. Peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É um crime próprio, pois somente pode ser praticado por funcionário público. Eventualmente, pode ser praticado por particular? Sim, quando ocorrer concurso de pessoas. E o agente e o particular têm a consciência. Tem a consciência que o agente é funcionário público. Bacana? Tem que ter essa consciência. Aí você vai lá para o artigo 30 do Código Penal. Circunstâncias incomunicáveis. Vem comigo, doutor. As circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementar do crime. Legal? Então você tem aí o artigo 30, circunstâncias incomunicáveis. São as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementar do crime. O infanticídio é elementar do crime. Matar o próprio filho durante o parto logo após, sob influência do estado puerperal. Estado puerperal, neste caso, comunica-se e vai responder também pelo crime de infanticídio, apesar de não ser justo, né? Não ser justo, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Agora, se, por exemplo, eu vou matar meu pai com a ajuda de um amigo, a agravante de ter cometido o crime contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão, né? Salvo engano, tá na linha H. Salvo engano, é a linha H, ou é a linha E ou H, lá do artigo 61, né? São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não qualifica ou constitui o crime. Salvo engano, é a linha E ou H, que vai estar lá, contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão. Então, o parricídio, o homicídio contra o próprio pai, é somente imputado a mim. O meu amigo não vai ter esta agravante, porque é uma circunstância pessoal. Bacana? Legal? Volta para a tela. A primeira parte é chamado peculato apropriação. Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Público de que tenha posse. Por quê? Em razão do cargo. Porque se for o bem particular, vai ser chamado de peculato malversação. Peculato malversação, que é você estar utilizando o bem particular
para outros fins. Peculato malversação. Bacana? Aqui, peculato apropriação, ó. O bem público. De que tenha posse em razão do cargo. É imprescindível que ele tenha o quê? A posse do dinheiro, valor ou bem móvel. Caso ele não tenha posse, vira o parágrafo 1º. Embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, ó. Já muda a classificação. Peculato furto. A segunda parte, ou desviá-lo em proveito próprio alheio, chamado de peculato desvio. Ó, cuidado. Aqui você tem um detalhe. Existe entendimento afirmando que não admite tentativo peculato desvio. Mas hoje prevalece o entendimento de que admite. Então, você agora vai corrigir aí, porque o entendimento que prevalece agora é que somente o peculato culposo que não admite. Aliás, que é o único crime contra a administração pública que admite modalidade culposa. Assim como o único crime contra o patrimônio que admite modalidade culposa é a receptação. Peculato furto. Aplica-se a mesma pena se o funcionário, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que ele proporciona à qualidade de funcionário. Vem comigo, doutor. Presta atenção. Quer dizer o seguinte, ó, para você que é funcionário público concorrer para o crime de outrem, você tem que se valer da facilidade que ele proporciona a qualidade de ser funcionário. O que eu quero dizer com isso? Ó, eu quero dizer com isso o seguinte, você é funcionário do TJ, TJDFT. Você é analista lá. Aí você pega junto com um amigo seu e entram lá no TCU. Lá no TCU, não, o TCDF, que é do outro lado da rua. Da rua não, né? Porque é o eixo monumental, meu irmão. Tu tem que caminhar um bocado. Então, pra mim que tô gordo, então, rapaz, é uma caminhada longa. Ali do TJ lá pro outro lado, que é o TCDF. Então, você tá caminhando ali e vai furtar lá no TCDF. Em nenhum momento você está se valendo da facilidade que ele proporciona a qualidade de ser funcionário, doutor. Portanto, você vai responder pelo quê? Furto qualificado por concurso de pessoas. Bacana? Pena 2-8. No peculato é 2-12. Não vai mudar tanto assim, né? Não vai mudar tanto assim. Então, doutor, a questão é, você tem que se valer da facilidade que ele proporciona a qualidade de ser funcionário. Se você não está se valendo da facilidade que ele proporciona a qualidade de ser funcionário, é furto. Legal? Volto para a tela. Muito bom. Legal. Peculato culposo. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Ah, legal, vem comigo. Quer dizer o seguinte, direto cai em prova, sempre do mesmo jeito. Então presta atenção aqui. Eu sou chefe dessa repartição. Eu tenho por obrigação, quando sair, trancar a porta, fechar o cofre e tal. Por um descuido, domingão, né, e tal, tava lá trabalhando, e o pessoal ligando, enchendo o saco. Bora tomar uma ali, não sei o quê, tá. Bora, atentando. E aí, eu acabei saindo com pressa e esqueci. Me olvidei, né, de trancar a porta, de trancar o cofre. Ah, legal.
Aí, um outro funcionário que também estava lá trabalhando, passou pela minha sala, viu a porta aberta, entrou, olhou o cofre aberto e subtraiu valores que ali tinham. Aí a questão é, na prova vai dizer que eu não vou responder por nada. Você vai marcar errado. Por que errado? Porque eu concorri de forma culposa. Fui imprudente, negligente. Então, peculato culposo para mim. O outro funcionário que subtraiu, ele não tem a posse do bem. Então é peculato furto para ele. Legal? Agora, a questão é, olha que bacana. E se um indivíduo pulou o muro do TCDF, eu trabalho lá, vamos imaginar, eu trabalho lá no TCDF, esqueci a porta aberta, o indivíduo pulou o muro, entrou lá no dia de domingo e subtraiu computadores. Eu vou responder? Olha que bacana. O entendimento que prevalece é que não. Porque apesar do código dizer o seguinte, volta para a tela, se o funcionário concorre culposamente para o crime. Qual crime, doutor? Qual crime, doutor? Não fala, mas aqui você tem que fazer uma interpretação restritiva. E deve ser outro peculato. Vem comigo. Quer dizer, então, que você tem que fazer uma interpretação restritiva. Deve ser outro peculato. Bacana? Legal? Então, eu respondo por peculato culposo e o indivíduo, funcionário público que entrou, subtraiu, responde por peculato doloso, parágrafo 1º, peculato furto. Legal? Bacana. Agora, imaginemos o seguinte, tá rolando o processo e eu estou respondendo por peculato culposo. Aí, antes da sentença, ou da sentença irrecorrível, né? Tem que ser antes da sentença irrecorrível, eu vou lá e reparo o dano à administração pública. Quantos computadores o indivíduo levou? Tantos. Qual foi o valor pago? Tanto. Tá aqui, ó. Pago, tudo. Reparei o dano à administração pública. O que acontece? Não se aplica o artigo 16 do Código Penal. Eu tenho algo muito melhor. É uma extinção, arrependimento posterior. Eu tenho uma extinção da punibilidade. Um perdão. Vai para a tela. No caso único do parágrafo anterior, que é o peculato culposo, a reparação do dano se precede, se é antes, a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. E se lhe é posterior, reduz em metade. É uma extinção da punibilidade, da parte especial aqui. Bacana? E se eu reparei o dano, o indivíduo que cometeu o outro peculato também vai ser beneficiado? Sim ou não? Não. O outro que cometeu o outro peculato não vai ser beneficiado. Vem comigo, doutor. Aí você abre alguns manuais por aí e diz o seguinte, ele vai ter o benefício do arrependimento posterior. Calma, vou consertar, não fique com raiva. Então, eu dei causa ao peculato de outro. Esse outro, funcionário público, ele mesmo repara o dano. Ele mesmo repara o dano à administração pública. Aí você abre alguns livros e lá está dizendo o seguinte, ele vai ter o benefício do arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência grave, ameaça pessoal, reparado o dano, instituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, terá diminuído a pena de 1 a 2 terços. Né? O que está aí no artigo 16, legal. Mas o entendimento que tem prevalecido é que ele não vai poder ter o arrependimento posterior. Ele não vai poder ter o benefício dessa causa de diminuição de pena, dessa causa geral de diminuição de pena. Bacana? Volta para a tela. Peculato mediante erro de outrem, chamado de peculato estelionato. Apropriar-se de dinheiro
ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Reclusão de 1 a 4, cabe suspensão condicional do processo, porque todo crime punido com pena igual ou inferior a 1 ano, cabe suspensão condicional do processo, salvo engano é o artigo 89 da lei 9.099/95. Bacana? Agora, se o agente induzir a vítima em erro, aí vai responder pelo 171, que é o estelionato. Bacana? Tá aí o peculato, então, doutor, para vocês. Inserção de dados falsos no sistema de informação, 313A e B. 313A e B é chamado de peculato eletrônico. Peculato eletrônico. Inserir ou facilitar, funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outra. Inserir o dado no sistema é o dolo genérico. Com o fim de obter uma vantagem, é o chamado dolo específico. Bacana. Aqui acontece, vem comigo. Aqui, cuidado, você tem que não é qualquer funcionário público, é o servidor autorizado. Legal? Então vamos lá. Aqui acontece muito o seguinte: você tem um indivíduo que tá lá no sistema da Previdência dizendo que ele está apto ao trabalho. Fez uma avaliação lá, uma perícia médica, ele está apto para o trabalho. Aí o funcionário vai lá, amigo dele, e altera o dado e coloca inapto ao trabalho. Ele passa a receber um auxílio ali, doença, uma aposentadoria, que seja. Essa foi a vantagem. Então eles vão responder por este crime aqui, 313A, e a pena é de 2 a 12 anos. Volta para a tela. Modificação, autorização não autorizada no sistema de informação. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Aqui ele modifica o sistema. Ele modifica o sistema. Ele não está mexendo com dados. Ele está mexendo com um sistema que comporta os dados. A pena ridícula de detenção. As penas são aumentadas de 1/3 até metade, ou alteração se resulta dano à administração pública ou para o administrado. Cuidado, aqui é elementar do tipo. Elementar do tipo. O fim de obter vantagem. Questão de prova. No artigo 313A, inserção de dados falsos, se o indivíduo obtém vantagem indevida, é qualificadora. Errado. Aqui, ó, é causa de aumento de pena no 313B. Extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Vem comigo. Doutor, toda vez que você olhar no Código Penal, geralmente está logo depois da pena. Pena, se o fato não constitui crime mais grave. Bom, você tem isso lá no 132, periclitação à vida ou saúde de outro, né? Você tem lá no crime de dano qualificado, quando você tem, você utiliza inflamável, meio inflamável ou explosivo, se o fato não constitui crime mais grave, que seria um incêndio, 250, ou explosão, 251. Então, toda vez que você tiver esse termo, se o fato não constitui crime mais grave, você lembra. Então tem um crime mais grave que eu tenho que olhar primeiro.
para ver se essa conduta se amolda a este tipo penal. Então, este que eu estou lendo agora, ele é subsidiário a um crime mais grave. Ele é subsidiário ao crime mais grave. E eu tenho o princípio da subsidiariedade expresso ou tácito. Expresso toda vez que você encontrar se o fato não constitui crime mais grave. E tácito, não está falando nada, mas você sabe que tem. É o furto e o roubo. O furto e o roubo. O furto é subsidiário ao roubo. O roubo foi provado que não teve violência ou grave ameaça. Então não é nada? Não, então pera lá, vai ser furto. Se não teve violência ou grave ameaça à pessoa, aí vai ser o furto. Bacana? Vai ser furto. Legal. Então, o 314, extravio de documento público, primeira coisa que você tem que analisar, se não é o 305, supressão de documento. Este é o crime mais grave. Só que qual a diferença entre o extravio ou destruição de um documento? Ainda que você seja funcionário público, para a supressão de documento, que tanto pode ser público ou particular, vai ter a diferença no quantum da pena. Se o documento for público, a pena lá é de 1 alguma coisa, e se for particular, de 1 alguma coisa, se for público, 2 alguma coisa, que eu não estou com o código aqui, e para lhe falar a pena exata. Você abre o seu código aí e vê a pena. Então, senhores, a questão aqui é, como é que eu vou identificar se é o 314 ou é o 305? Alguma vantagem, para você ou para terceiro. Eu sou funcionário, trabalho com processo lá no TJDF. Eu vou sumir com o processo, extravio de um documento. Legal, mas foi para beneficiar um colega meu que respondia a este processo. Seja criminal, seja civil. Às vezes está devendo uma grana lá, vai ter que pagar e eu sumi com o processo. Legal, então é o 305, ainda que eu seja funcionário público. Beleza, professor, mas agora tem um outro detalhe. E se o cara não tem a posse do documento? Volta para a tela. Então, olha só. Primeira coisa para você entender entre o 305 e o 314. Você deve ter o fim de obter vantagem. Beleza. Você não quer vantagem? Volta para o 314. Não quer vantagem. Então é 314. Mas pera lá, ele tem que ter a guarda. Ele tem que ter a guarda em razão do cargo. Então não é qualquer funcionário. Ele não tem a guarda. Não tem a guarda. R$ 337. E ele não pode ser o advogado, procurador, porque aí é o 356 do Código Penal, crime contra a administração da justiça. Legal? Bacana? Entendemos o 314? Extraviar livro oficial ou qualquer documento que tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Emprego irregular de verbas públicas ou rendas públicas, dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da lei. Nossa, que pena. Por isso que quase não tem esse crime. Não se aplica a prefeito, pois tem decreto específico. Legal. Concussão, vem comigo, doutor, no próximo bloco. Até já.